Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Com a oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui na casa de Itagiba nesta tarde de domingo. E eu queria externar meu abraço a todos vocês que se encontram aqui no auditório e aos nossos queridos irmãos e irmãs que nos assistem pelas mídias sociais da Federação Espírita Pernambucana. É uma oportunidade ímpar de nós podermos tratar de mais um tema desta feita, uma comemoração de lançamento de uma obra que poucos de nós têm conhecimento porque não têm oportunidade de ler ou porque não têm oportunidade de estudar, mas que Kardec coloca para nós como uma das obras base da doutrina espírita, que é a Revista Espírita. Nós hoje vamos tratar de uma palestra mais histórica, mais informativa do que aquelas que costumamos assistir no domingo, mas que não deixa de ter a sua importância, porque nós precisamos conhecer a história da nossa doutrina para sabermos dar valor a ela e sabermos praticá-la com justeza e com segurança. Gente, a criação da Revista Espírita, ela não foi fácil. Kardec, ao receber a missão no plano espiritual de vir a este mundo para codificar a doutrina espírita, vai encontrar ao longo do século XIX uma série de dificuldades. Dificuldades no campo moral, dificuldades no campo material, dificuldades no campo da ciência, para trazer as informações da terceira revelação prometida por Jesus em João 14, quando ele dizia, ou quando ele nos disse, eu vos enviarei o Consolador prometido. E o Consolador veio, e veio com força. E precisávamos ter a oportunidade de absorver esse Consolador através de uma doutrina que não fosse igual às demais que já existiam. Senão, seria apenas mais uma religião, dentre as tantas que existiam e que não satisfaziam a nossa alma. Porque as religiões co-irmãs existentes na época não respondiam o que a doutrina não responde, o que acontece após a morte, para onde nós vamos após a morte. E todos nós sentimos medo da morte, porque não a entendemos. O que nós estamos fazendo aqui? Por que eu sofro? Por que A tem uma riqueza e eu não tenho? Por que eu estou doente e aquele que faz tanto mal, entre aspas, não tem nada? E aí vieram as respostas, que não tardaram. A Revista Espírita, ela vem logo após o Livro dos Espíritos. Kardec recebe a responsabilidade de codificar a doutrina, mas antes ele precisava se preparar. Ele nasce em 3 de outubro de 1804, início do século XIX. Mas de 1804, do seu nascimento até 1824, Kardec vai se preparar para assumir a responsabilidade, em 1857, de trazer para a gente a primeira edição do Livro dos Espíritos. E ele é mandado pela família para a Suíça, para Iverdun, para estudar, de 1815 a 1824. Kardec retorna em 1824 para a França, para trabalhar com a educação, renovar a educação francesa. E ele passa de 1824 até 1850, trabalhando dentro da educação, lendo os filósofos da época, trabalhando com a filosofia, com a educação, trabalhando com a psicologia, preparando-se para o empreendimento que seria feito mais adiante, em 1857. E aí, ele lança em 18 de abril de 1857 a primeira edição do Livro dos Espíritos com 501 perguntas. Mas vejam bem, no início do século na França nós tínhamos uma conturbação enorme. E vamos trazer à mente, permitam-me, dos senhores um pouco da história.
Em 1789, a França revolucionava o mundo com a Revolução Francesa, que derrubava toda aquela situação existente na época de um domínio da igreja sobre o Estado. E o Estado deixava de ser laico para permitir que o pensamento pudesse existir sem que os dogmas da igreja imperassem. Com seu lema de liberdade, igualdade e fraternidade, os franceses trouxeram para o mundo uma nova perspectiva. E dentro dessa nova perspectiva, o estudo da razão fora do campo da religião. E surge então, no início do século, filósofos que vão estudar a psicologia espiritualista, dentro de um espiritualismo racional sem religião, colocando a razão para raciocinar, colocando a razão para atuar. O homem precisa perguntar o porquê das coisas e buscar a resposta para compreender. E Kardec vai transformar isso lá no capítulo 19 do Evangelho, quando ele diz que para que nós tenhamos crença, nós precisamos compreender. Quando eu compreendo, eu desenvolvo em mim a fé, mas não é a fé dita pelo outro, mas a fé raciocinada. Quando nós dizemos ou perguntamos que é Deus, nós não temos uma resposta pronta para dar, fechada. Os espíritos apenas respondem na questão número 1. Quando Kardec indaga que é Deus, os espíritos respondem para vocês, para nós encarnados na nossa evolução atual, entender que a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, já nos preenche naquilo que nós precisamos saber. Avançar mais, com a nossa capacidade atual evolutiva, não permitirá que nós entendamos que é Deus. Entendam e vejam que Kardec não pergunta quem é Deus, porque ele não é pessoa. Muita gente imagina que Deus é um velhinho sentado no trono com um cajado esperando para dar cajadada em todo mundo que chegar. Você pecou, volta. Você não pecou, passa para cá. Não é. E ele não perguntou o que é Deus, porque Deus não é coisa. Ele perguntou o que é Deus. Então Kardec pega o trabalho dos espíritos, que são lançados em abril de 57, e em janeiro de 58 ele começa a editar a Revista Espírita. 1º de janeiro de 1858. Esse ano comemoramos 166 anos de lançamento. Mas, gente, vejam que coisa interessante. A Revolução Francesa, além de trazer o seu lema de igualdade, liberdade, fraternidade, permitiu que o ser humano e os filósofos da época começassem a idealizar, a investigar o que nós somos. Os materialistas dizem que nós somos um corpo de carne. Quando a gente morre, não tem mais nada. Portanto, se é assim, eu tenho que gozar tudo nessa encarnação. E aí é que muitos se perdem, porque vai gozar de tudo. Eu sou rico, eu vou gozar até não aguentar mais. Eu sou pobre, eu vou ambicionar ser rico até as minhas forças esgotarem. Aí está o equívoco que os filósofos do século, materialistas, começaram a estudar. E um filósofo chamado Maine de Bihan, materialista, no início do século, vai estudar e lançar um tratado de filosofia, dizendo que nós somos almas encarnadas. Isso tem a ver com o Espiritismo? Tem. Só que era 1804. O Espiritismo só vem em 1857. Os filósofos espiritualistas já estavam trabalhando naquilo que Kardec utilizaria a partir de 1824, numa filosofia espiritualista, dentro do espiritualismo nacional. Se nós somos almas, ou seja, espíritos encarnados, Kardec vai perguntar na questão número 13, que é a alma? O que é que os espíritos respondem? Um espírito encarnado. E aí vai responder muito daqueles mitos que nós tínhamos. Quem aqui tem medo de alma penada? Muita gente vai ter, eu tenho.
Quem vai entrar numa casa mal assombrada? Tem espírita que não entra. E aí ele vai dizer, muito bem, se você tem medo da alma penada, você é uma alma, porque você é um espírito encarnado, então você tem medo de você mesmo. Olha os mitos caindo. Mas aí, como idealizar e colocar para frente uma revista espírita? No século XIX, Kardec, professor, ganhando pouco, sem recursos. E aí vocês imaginam quem estava por trás de Kardec? Amélie Gabrielle Boudet, uma mulher, esposa de Kardec. Amélie, também estudiosa e culta, observou que na América, nos Estados Unidos, existiam muitas revistas espiritualistas que tratavam daquilo que aconteceu em 1848 em Hydesville, quando começaram as primeiras pancadas da invasão espírita no mundo. Os americanos começaram a publicar revista com todos os fenômenos que aconteciam. E na França não tinha nada. Amélie diz, Kardec, vamos para frente e cria a revista. E ele diz, titubeia, como a gente vai manter uma revista? Nós não temos recurso para isso. Nós precisamos editar uma revista. Nós precisamos de matérias para a revista. Nós precisamos de vários elementos na estrutura para criar uma revista que não pode ser criada da noite para o dia. Ela precisa ser dada continuidade. E vai ser uma revista espírita, de uma doutrina que está se formando. E a Amélie diz, vamos em frente. E ele cria a revista. Ele inicia a revista. 1º de janeiro de 1858, é lançado o primeiro exemplar da revista espírita. 36 páginas. 36 páginas. Primeira edição, janeiro de 1858. Kardec pega todo o arcabouço do material que ele havia recebido antes de fazer o Livro dos Espíritos. Porque antes de Kardec criar o livro, codificar o Livro dos Espíritos, ele tinha tido contato com fenômenos espíritas que deram para ele uma base. E para ele foram entregues 50 cadernos com comunicações espíritas que já existiam antes da criação do Livro dos Espíritos, por espíritas futuros que já tinham o intercâmbio e já faziam o intercâmbio na França. Dentre eles, nós temos alguns conhecidos como o Didier, o Sardou e o Tailandier. Esses três formavam um grupo que trouxeram Kardec para esse grupo e entregaram para ele os 50 cadernos com todo o trabalho mediúnico feito. Kardec pega essas obras e começa a ler e organizar essas obras. E parte do que estava naqueles cadernos são utilizados por ele para elaborar o Livro do Espírito nas perguntas que estão no Livro dos Espíritos. E aí nós temos uma doutrina sendo formada com força, com solidez e com base. Kardec, em 1858, então, lança a primeira edição, que não mais para. Em fevereiro vem a segunda edição, em março a terceira, e assim vai durante todo o ano de 1858. Kardec vai utilizando todo aquele material para dar base, fundamento, divulgação à nossa doutrina espírita. Com a iniciativa da esposa e o auxílio dela, as matérias vão sendo organizadas mês a mês. E Kardec começa a usar a revista para divulgar a doutrina com o seu objetivo científico, filosófico e moral. Percebam, Kardec coloca o nome da revista, não é qualquer nome. Está aqui, ó. Eu trouxe um volume da Revista Espírita. Muita gente vai dizer, meu Deus do céu, isso é muito grosso para ler. Eu vou levar pelo menos uma vida inteira para ler. E são 12 exemplares. Mas não deixem de ler. Olha, quem aqui desencarnar, e você que está nos assistindo em casa, desencarnar, vamos colocar no popular, quem morrer sem ler, vai voltar. Vai voltar. Vai voltar para ler toda a codificação. Toda a codificação. Mas ele coloca aqui o nome da revista, que não é qualquer um. Está escrito logo aqui no início, ó, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos.
Aí eu pergunto, Jornal de Estudos Psicológicos? Por que psicológico? Por que Kardec colocou esse título psicológico? Porque no início do século, a psicologia não era a psicologia que a gente estuda hoje. A psicologia do início do século é a psicologia que estudava a alma. Nós, como alma, diferente da psicologia atual. A etimologia da termo psicologia é psique, alma. Kardec, usando os conhecimentos da época, da psicologia espiritualista, do espiritualismo nacional, estava colocando aqui o estudo da alma que nós somos. Nós vamos estudar a alma, nós como alma, como seres encarnados. A psicologia de hoje derivou ao final do século com os livros de Freud, a partir de 1895. A psicologia atual derivou para o estudo da mente e do comportamento do ser material. Do ser material. Diferente da psicologia da época de Kardec, onde ele visava o transcendente. Ele visava o homem além do corpo, que somos todos nós. E aí ele começa a visualizar, vencidos os primeiros obstáculos com o apoio da esposa, ele começa a visualizar à frente a divulgação da doutrina espírita. E por que a revista espírita é importante? Por que esse livro é tão volumoso e é importante? Primeiro, porque aqui está o entendimento dos fenômenos mediúnicos. Todos os fenômenos mediúnicos que estão no livro dos médiuns, que vão aparecer no Céu e Inferno, na Gênese, Kardec trabalha todos eles com profundidade na revista espírita. Por quê? Ele tira da revista espírita e vai colocar no livro respectivo de uma forma mais sucinta, de uma forma mais clara, mais objetiva para que a gente possa entender. Mas o desenvolvimento de tudo está aqui. Por isso que esse livro aqui é mais grosso do que os demais livros da codificação. Então Kardec pega esse livro e pega essa revista e vai começar a estudar. Vejam, tanto é assim que no livro dos médiuns, lá no capítulo 3, quando Kardec vai tratar do método, ele vai dizer o seguinte: a revista espírita deve ser estudada como obra fundamental. Obra fundamental. Então, quais são as obras fundamentais da doutrina? As 5 e mais a revista espírita. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese e a revista espírita. Vejam que coisa interessante. Isso traz para nós uma reflexão enorme. Quem puder anotar, pegue papel e caneta e anote para estudar em casa e confirmar, e conferir e estudar. Na revista espírita de 1861, Kardec vai tratar de coisas de mediunidade, que muita gente tem dúvida. Nós podemos ter uma reunião mediúnica sem médium? Sim. Revista Espírita, fevereiro de 1861, Kardec dá os 4 passos de você ter uma reunião mediúnica que não precisa de médium. Porque o médium, o fenômeno mediúnico, ele não é o base da doutrina espírita. Não é a base. A maioria de nós vem para o estudo do espiritismo atrás do fenômeno. Eu quero ver. Eu quero ver da passividade, eu quero ver o espírito falando, eu quero ver a incorporação. Se possível, eu quero ver a materialização. Mas acontece que esses fenômenos materiais não desenvolvem crença, porque uns acreditam e outros não acreditam. Diferente do filosófico, que muda a nossa maneira de pensar e de compreender. Então, Kardec vai dizer lá, você vai fazer os 4 passos. Criei um grupo de estudo do Evangelho em casa. Eu preciso de fenômeno mediúnico? Não. Eu criei uma casa espírita. Na minha casa espírita, os médios foram todos embora. A casa vai fechar? Não. E ele dá os 4 passos. Quais são esses 4 passos? Anotem e em casa estudem. Fevereiro de 1861. Kardec vai tratar de outra coisa importantíssima. Vejam como é interessante. Revista Espírita de 1864. Kardec vai tratar de algo que já havia sido abordado na revista de 1861. Deus cria o espírito simples e ignorante. Lá na origem,
Quando é que esse espírito adquire a capacidade de ter responsabilidade e de usar o livre-arbítrio para escolher sozinho? Quantas encarnações são necessárias? Kardec vai dizer e vai colocar na revista de 1864 que não é depois de menos de 100 ou de 1000 encarnações que o espírito vai adquirir a capacidade de ter responsabilidade e de escolher por livre, espontânea vontade. Vejam que isso, ele pega essa informação de 1861, desenvolve em 64 e vai colocar no livro A Gênese, em 1868, lá no capítulo 11, item 262. 262. Quando é que eu, espírito simples e ignorante, adquiri a capacidade de responder por mim e de escolher por mim? Tem gente hoje que não consegue nem escolher por si próprio e nem ter responsabilidade. Está lá na fase lá atrás ainda. Mas Kardec já ensinou. Está na Gênese, retirado do Livro dos Espíritos. Kardec vai também trazer a importância da Revista Espírita na sua viagem espírita de 1862. Ele sai viajando pela França e em Lyon ele vai colocar que o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e a Revista Espírita são os 3 troncos até então, bases para estudo da doutrina espírita. E aí ele vai tratar e trazer para a gente qual é a importância da doutrina espírita. Aliás, qual é a importância da Revista Espírita para a doutrina? Ele, a partir do momento da criação, ele começa a irradiar a doutrina espírita para o mundo inteiro. A revista passa a ser recebida em todas as partes da Europa, em todas as partes do continente americano, inclusive no Brasil, em todas as partes do continente asiático. E de lá, desses locais, ele recebe cartas informando os fenômenos que aconteciam nesses locais e debatendo o que ele havia colocado na revista para ser estudado. A partir daí, ele começa a fundamentar as teses que eram colocadas na revista, porque ele colocava na revista o fenômeno, o fato, e esses fatos eram estudados nos centros espíritas ao longo do mundo e voltavam para ele na Sociedade Espírita Parisiense. Na Sociedade Espírita Parisiense, ele condensava tudo. E aí ele verificava o que é que o Espírito falou na França, o que é que o Espírito falou na América, o que é que o Espírito falou na Europa, o que é que o Espírito falou na Ásia. E ele verificava a concordância desses ensinos dados pelos Espíritos. Aí mais um fator que muitos que criticam a doutrina não compreendem. Eu só posso criticar aquilo que eu conheço. Eu não posso criticar aquilo que eu não conheço. Quando eu digo a doutrina espírita, é a doutrina do diabo. Como a gente ouve alguns irmãos, qual é a sua religião? Sou espírita. Nossa, ele não vai se salvar. Ele vai para o inferno. Porque é a doutrina do demônio, não é? Doutrina do demônio, Daimon. Daimon é espírito de luz, é o nosso anjo da guarda. Quando a gente diz, você é um demônio, muita gente fica temeroso. Ele está falando do demônio. Se você for olhar a raiz etimológica de demônio, demônio é daimon. Sócrates tinha um daimon. Daimon é o anjo de luz que nos protege. Quem é o anjo de luz que protege? É o anjo da guarda. Então eu queria ter vários demônios do meu lado. Vários, um só não, vários. Quando ele diz você é partidário do demônio, que demônio? É o demônio no sentido pejorativo? Ou é o sentido etimológico que nós não conhecemos? De onde vem a raiz? Isso precisa ser estudado. E quando eu estudo a doutrina, eu começo a compreender, e essas coisas que são colocadas como ataques não me atacam mais, porque eu agora estou estudando o fundamento de uma doutrina. E quando você diz, por ignorância, que a doutrina espírita é partidária do demônio, está esquecendo que na doutrina espírita nós estudamos Jesus e os seus ensinamentos profundamente. Kardec foi um mensageiro do Cristo, para trazer para nós aquilo que Jesus havia falado há 2000 anos atrás e que nós não havíamos compreendido, inclusive a mediunidade. Inclusive a mediunidade. Vejam como a doutrina nos abre o horizonte. Eu posso perguntar. Muita gente não consegue compreender o que Jesus fez em João 17, Mateus 17, 2, capítulo 17, versículo 2. Jesus sobe ao monte com Pedro, Tiago e João.
e ali ocorre a transfiguração. O que é a transfiguração? Para muita gente, é um milagre. Jesus conversa com Moisés, com Elias e ali ele deixa transparecer toda a sua luz, a potência da sua luz. Kardec vai estudar a transfiguração na Revista Espírita. Kardec vai perguntar para São Luís o que é a transfiguração e como ocorreu aquilo. Como é que aconteceu o fenômeno da transfiguração? E aí, nós vamos ter as informações disso explicado detalhadamente. Revista Espírita de março de 1859. Anotem para estudar. Revista Espírita, março de 1859. Está lá explicado por Kardec pelos Espíritos. São Luís, que era o mentor da Sociedade Espírita Parisiense. Está lá explicada a transfiguração de Jesus, como ocorreu, como aquele fenômeno ocorreu. A revista serviu para Kardec fazer da nossa doutrina não mais uma seita, mas uma doutrina religiosa dentro dos parâmetros do que nós entendemos como religião, diferente das religiões que nós verificamos. Aqui nós não temos nenhum tipo de rito, de hierarquia, nós não temos simbologia, não temos nada. Mas ela tem um cunho de moralidade. E Kardec fundamentou esse cunho de moralidade numa ciência. E para isso, ele lança o livro dos médiuns, que é a base científica da doutrina espírita, que é o intercâmbio do mundo espiritual com o mundo físico. E ao lançar isso, ele usa a revista espírita como laboratório. Ele lança a tese dele, ele verifica se está confirmado ou não, ele pega aquela documentação, quando ele se sente convencido, ele coloca aquilo na obra. E foi o que aconteceu no Livro dos Médiuns. Kardec lançou em 1857 o Livro dos Espíritos, 58 a revista. Em 1860, em março de 1860, Kardec lança a segunda edição do Livro dos Espíritos, não mais com 501 perguntas, agora com 1019, fruto do trabalho que ele fez em 58, em 59 e no início de 1860. A doutrina nossa tem outra roupagem, sai de 501 perguntas para 1019, o dobro, 100% de aumento. Perceba a importância que essa revista espírita tem. E essa revista vai dar origem a todos os outros livros da codificação. Na Revista Espírita de 1861, de junho de 61, Kardec vai tratar de um tema que está lá no Evangelho. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Lá no Evangelho, está no item 4 do capítulo 20. É curto, mas na Revista Espírita, Kardec desenvolve em quase 2 páginas, o que significa muitos chamados e poucos escolhidos. A importância da revista, meus amigos, está em nós conhecermos a doutrina na sua verdadeira essência. Porque Kardec adotou uma postura investigativa na revista, mas adotou uma postura conclusiva nas obras da codificação. Essa postura conclusiva traz para nós uma evolução da doutrina. Quem estuda a doutrina vai perceber que Kardec coloca no Livro dos Espíritos, em 57, alguns conceitos que ele vai mudar ao longo da evolução da obra. Ele vai mudar. Quando é em 1860, algumas coisas que foram desenvolvidas em 57 nos Espíritos, Kardec desenvolve com mais profundidade e altera algumas coisas. Vocês querem ter um exemplo? Kardec desenvolve na Revista Espírita uma tese sobre a possessão. Vocês já ouviram falar assim na obsessão? Essa pessoa está possuída pelo demônio. Não existe possessão. Nós sabemos disso. Não existe no espírito entrar no corpo de outra pessoa. Mas Kardec não tinha esse entendimento e tinha uma tese contrária. Um entendimento diferente. Que ele expõe na revista e ele vai aguardando os espíritos irem desenvolvendo. Até o momento que chega em 1864 e ele conclui que a ideia inicial dele sobre possessão estava equivocada. E ele muda e coloca isso na Gênese. Aí a pessoa vai dizer, mas Kardec dizia que existia possessão. Só que ele estudou a doutrina em recorte. Ele não acompanhou a evolução da doutrina que está aqui na Revista Espírita.
Kardec tinha uma ideia diferente também sobre reencarnação. E ele desenvolve na Revista Espírita e depois ele coloca no Evangelho o entendimento dele de reencarnação. Então, meus amigos, nós não podemos perder a oportunidade de estudar a revista de hipótese nenhuma. Hipótese nenhuma. Vejam que essa parte científica que Kardec tratou na revista tem uma importância enorme. Essa importância é tão grande que, na época, ele foi combatido. Em 1866, nós tínhamos 4 mulheres estudando na Universidade de Paris. E as 4 conseguiram se graduar. Mas a universidade não queria integrar o diploma para elas. E a igreja, nossa igreja co-irmã, fez um concílio, reuniu os eclesiásticos, os bispos, para estudar se a mulher tinha alma. Não posso entregar o diploma para a mulher, porque a mulher não tem alma. Aí Kardec pega esse tema e coloca na Revista Espírita de 1866. A mulher tem alma? Interrogação. Porque ele já sabia que a mulher tem alma, porque é o espírito. Porque tinha sido dito na revista, no Livro dos Espíritos em 57 e em 1860. Kardec vai desenvolver aquilo que o concílio estava estudando. E vejam bem, o concílio levou quase 1 ano para desenvolver um estudo se a mulher tem alma ou não tem. Qual foi o resultado do estudo? Dúvida. Dúvida. Não sabemos se a mulher tem alma. Por quê? Existia um dogma, na época, de que os animais, os negros e as mulheres não tinham alma. As mulheres que se formaram não puderam receber o seu diploma de conclusão da universidade. Aí Kardec pega o livro, pega a revista de 1866 e vai combater isso, sobre a égide agora da ciência, provando que o espírito não tem sexo. E nós somos espíritos encarnados. Se nós somos espíritos encarnados e o espírito não tem sexo, logo a mulher tem alma. Conclusão difícil, né? Por analogia. Simples. Mas foi um estudo que Kardec fez e foi combatido de todos os jeitos, bateram nele de todos os jeitos. E até hoje tem gente que lê o artigo por cima e diz assim, a doutrina espírita é discriminatória. Aí não lê o conteúdo que Kardec desenvolveu para dizer o seguinte, a doutrina espírita é uma doutrina inclusiva, porque já igualava homem e mulher desde 1857. Perceberam a importância do estudo? Bom, a doutrina espírita sofreu diversos ataques. Kardec fica à frente da revista até 1869. E ele vem a falecer, desencarnar, em 31 de março de 1869. Ele desencarna e a revista espírita, o monumento espírita deixado por ele, erigido por ele, passa para as mãos de uma outra pessoa que ajudava a Amélie Boudet, que herdou tudo, que era o Pierre Gaëtan Lemarie. Esse cidadão transformou a doutrina espírita no caos. Porque quando Kardec morreu, como ele não conseguiu manter os assuntos que eram tratados na revista no mesmo nível de Kardec, ele começou a introduzir na revista tudo que era porcaria que não era espírita. Teosofia, espiritualismo, desenvolvimento disso, desenvolvimento daquilo, tudo que é teoria que não era espírita. E o espiritismo começou a perder a revista espírita começou a perder a sua importância. Mas tudo isso culminou em 1875. Kardec nunca deixou na revista espírita, em 144 edições, 12 anos, 12 edições, 144 edições, ele nunca colocou uma fotografia na revista espírita. Por quê? Porque a fotografia é passível de fraude. E aí a doutrina espírita sofreria com a fraude. O que esse cidadão Lemarie fez? Ele publicou em 1875 uma foto de Amélie Boudet e por trás dela a materialização de Kardec. Só que pensavam que estavam trabalhando com bobos. Ele pegou um fotógrafo, que era o Bouquet, pegou um outro elemento que financiou tudo, tá certo? E lançou na revista essas fotografias. Essas fotografias foram analisadas por fotógrafos da época e chegou-se à conclusão que eram fraude. O senhor Pierre Gaëtan Lemarie foi preso por 1 ano. E a Amélie Boudet sofreu
horrores. A doutrina espírita, afundou na França, afundou na Europa. Esses 3 cidadãos, Pierre Gaëtan Lemarie, o Firman e o Bouquet, eles destruíram a doutrina espírita na Europa. Inviabilizaram a doutrina espírita na Europa. Se você hoje for para a Europa estudar, você vai ver uma reunião mediúnica na Europa, uma reunião doutrinária como essa nossa, completamente diferente da que nós fazemos aqui. Para eles, a reunião tem que ser espiritualista. Porque quando você fala em espiritismo, isso é farsa. Foi o que ficou na memória, no imaginário do europeu. Aí o que a espiritualidade maior faz? Aonde veio parar a doutrina espírita? Alguém adivinha? Aonde veio parar? No Brasil. Transplanta a árvore da doutrina de lá, Jesus transplanta e traz para o Brasil. A revista espírita chega aqui em 1875, trazida pelo primeiro centro espírita fundado no Império, que era proibido, era perseguido, porque a religião dominante era católica, que foi o Grupo Confúcio em 1873. Eles trazem a revista espírita, só que 12 volumes escritos em francês. Então, de 1875 até 1949, quem quisesse ler essa revista aqui, teria que estudá-la em francês. Na época era estudado francês no ensino, naquele ensino o antigo segundo grau, hoje o sexto, sétimo, aliás, o ensino médio, né? Agora mudou tudo. Então, se estudar o francês, quem sabia francês, lia. Como é que essa revista chegou para a gente, como é que é desse jeito aqui? Foi um cidadão cearense de Quixadá, chamado Canuto Abreu. Canuto Abreu pegou essa revista e começou a traduzi-la de 1949 até 1960. Olha quanto tempo. Para traduzir as 144 edições. Ele traduziu, mas não publicou as revistas no Brasil, porque não tinha meio de se publicar essas revistas no Brasil ainda. Aí nós vamos ver a espiritualidade trabalhando. Nós temos aí, em 1967, o maior metro que mediu Kardec. Nosso querido Herculano Pires. Herculano Pires, em São Paulo, se encarrega de incentivar que a revista Espírita fosse publicada aqui em português. E ele convence o Frederico Giannini, que era dono da Edicel, a editora literária e científica em São Paulo, a empreender um trabalho de tradução e revisão do trabalho do Canuto, que foi feito de 49 a 60. Então, em 67, o Herculano Pires consegue publicar a primeira edição da Revista Espírita em português. Em português. 12 meses, 12 edições, 144 edições foram publicadas a partir de 67, só que, na época, você ter um livro desse era caríssimo. Poucas pessoas tinham. Poucas pessoas tinham. E a evolução foi indo, a partir do momento em que essas edições foram se tornando populares, ficaram mais baratas e chegaram ao domínio popular. E hoje nós temos a possibilidade de ter em mãos a Revista Espírita para estudar. Gente, não percam essa oportunidade de estudar a doutrina espírita através da Revista Espírita. Ah, mas como é que eu vou estudar isso sozinho? Lendo? Não. Montem grupos. Organizem grupos nos centros espíritas, estudem a Revista Espírita. Vocês vão ver que maravilha existe aqui dentro de conhecimento, de solidez, de justeza, de base. Foi trazido por Kardec, que na época, pela sua elevação, pela sua grandiosidade, pela colocação do que ele investigava, você muitas vezes não consegue discernir se o que está sendo colocado ali são dos espíritos ou é de Kardec. Pelo suor, pelas noites de sono que ele empreendeu para trazer para nós um monumento que é uma revista espírita, para que nós estudemos hoje na tranquilidade dos nossos lares. E que muitos de nós não têm tempo, ou não conseguem estudar, mas que falta apenas vontade. Essa revista, gente, ela
teve algumas interrupções. Vejam, Leymarie destruiu a Revista Espírita em 1875, lá na Europa. Mas ela continuou sendo publicada. Ela teve 2 interrupções apenas. Na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra Mundial, Leon Denis, um dos mensageiros enviados pela espiritualidade para trazer para a gente a consolidação da doutrina, se encarregou de ficar à frente da revista até mais ou menos a sua morte. Na Segunda Guerra Mundial, quando ela parou em 1940 e a guerra acabou em 1945, a revista retorna, mas ela retorna alvo de polêmica judicial. Quem ficou com o espólio do Leymarie queria agora obter os direitos autorais da revista, porque a revista vendia e dava lucro. Então, o nome da revista e os valores arrecadados com a revista foram alvo de questões judiciais. E isso se rolou durante toda a década de 50, e a revista hoje ainda é publicada, mas é publicada com conteúdo completamente diferente das 12 edições que Kardec publicou e que, para nós, foi transplantada para o Brasil apenas com essas edições, de 1858 até 1869, aquela que contém a base da nossa doutrina espírita, base filosófica, base religiosa e base moral, ou base moral e científica, tá certo? Gente, prestem atenção, se nós nos dizemos espíritas e não estudamos, nós estamos apenas em mais uma religião. Qual é a diferença entre eu ser católico, protestante, budista, umbandista, seja lá a denominação religiosa que eu escolha? É que eu sento na plateia, numa missa, num culto, e eu ouço o pastor, eu ouço o padre, eu ouço aquele encarregado de proferir a palavra, mas eu não tenho obrigação de estudar. Eu ouço, levanto-me e volto para casa. A doutrina espírita não é assim. Não funciona assim. Porque quando a gente se diz espírita, se perguntar por que você é espírita, se você não sabe responder, isso não é filosofia. Isso não é ciência, isso não é religião. Porque o que é a filosofia? É a arte de perguntar. Filosofia é a arte de perguntar. Se eu não pergunto, eu estou aceitando. Se eu estou aceitando, eu estou admitindo um dogma que alguém tem, mas que eu não tenho. Aí eu pergunto, você tem fé? Mais ou menos. Como mais ou menos? Porque se você não sabe o que é fé, como é que você vai dizer que tem fé? A doutrina te proporciona isso. Então eu tenho que estudar. Eu tenho que sentar e eu tenho que estudar a doutrina para compreendê-la. Porque a partir do momento que eu compreendo, não é o outro que vai dizer o que eu tenho que fazer, mas eu que vou decidir por mim qual é o caminho que eu vou tomar. Se ele é acertado ou se ele é equivocado. O erro é possível? É. E ele é feito para que a gente aprenda. Mas eu erro, eu tomo consciência do erro, porque as leis de Deus estão escritas na minha consciência, e eu volto para o caminho da lei. Quem foi que mandou eu voltar para o caminho da lei? A minha consciência, através das leis de Deus que nos tocam. Mas eu preciso compreendê-las. E quando eu compreendo, ninguém mais coloca nada na minha cabeça. Nada. Nada. Quer um exemplo prático disso? Eu falei para vocês, vos falei no início sobre a questão da morte. Qual é o espírita que não tem medo da morte? Assim, eu não tenho. Ah, muito bem. Então você desenvolveu uma confiança. Tem medo da morte? Tenho. Mas você tem medo da morte porque ainda não compreendeu o processo de retorno. Porque quando você compreendeu o processo de retorno, todas aquelas perguntas que nós fazemos, morrer dói, morrer traz sofrimento, está tudo respondido por Kardec. O corpo sofre, mas o espírito não sofre. Você está sendo sempre auxiliado, você está sendo sempre amparado. E aí eu consigo compreender o processo morte, e ao compreender o processo morte eu deixo de ter medo, porque eu estou perdendo apenas o corpo físico. O meu espírito continua tão vivo e tão exuberante quanto antes. O que morre é o corpo.
o espírito não morre, nós somos eternos. Então, essa doutrina nós precisamos compreender e precisamos praticá-la. Kardec, gente, ele sofreu e ele morreu trabalhando na doutrina. Ele morreu trabalhando na doutrina do espírito. Nós precisamos viver Kardec diuturnamente, porque viver Kardec é viver Jesus. Viver Kardec é entender o que Jesus fez. Tanto é que ele traz a Gênese, os milagres e as predições, para a gente tirar da mente o que é milagre e o que é misticismo. Kardec traz para a gente o ensinamento do esforço para nós nos tornarmos livres. A doutrina espírita é uma doutrina de liberdade, mas com disciplina. Não é bagunça. Mas essa liberdade eu preciso saber utilizar. E aí, nós concitamos a todos nós, coloquemos Jesus no foco e vamos atrás dele, porque ele há 2024 anos está esperando a gente. Está esperando que a gente compreenda tudo isso que foi colocado aqui. Tem gente que ainda olha para Jesus pregado na cruz e não sabe o que a cruz significou. Jesus, ao terceiro dia, diz: a morte não existe. E ele aparece para Maria de Magdala. E tem gente que olha para Jesus e diz: ele veio nos salvar, nos tirar os pecados de todos nós. E nós vamos fazer o quê? Se Jesus tirou os pecados, e o nosso esforço, qual é? Ele não veio para isso. Ele veio para dizer: a morte não existe. E existem fenômenos que vocês agora, na época dele, não tinham condições de entender. Mas a nós hoje temos condições. Mediunidade, fenômenos espíritas não são mais nada de novo. São fenômenos que nos colocam em comunhão com o plano espiritual, para onde nós vamos retornar em breve. Queiramos ou não queiramos, sem discriminação. Queiramos ou não queiramos. Rico, pobre, alto, baixo, qualquer um tem duas certezas: nascer e a outra de morrer. Nós vamos retornar à parte espiritual. Então precisamos nos preparar para isso. E Kardec, a doutrina, nos permite isso. E ele nos facilita com a Revista Espírita. Meus queridos irmãos, eu gostaria de agradecer a você que nos assistiu de casa, a todos vocês que estiveram aqui no domingo conosco, que essa mensagem e que esse dia histórico de comemoração de 166 anos da Revista Espírita não saia das nossas mentes e nos permita ter o incentivo de pegar esse livro na livraria. Comprem o livro na livraria e leiam 2, 3 páginas por dia, e vocês estarão aqui com menos de meio ano, menos de 6 meses, com esse volume lido. E isso vai dar base para vocês enfrentarem, para todos nós, melhor dizendo, enfrentarmos o dia a dia e as adversidades com mais firmeza. O mundo hoje pede a nossa decisão. De que lado nós vamos ficar? De Kardec ou com o mundo? Aliás, de Jesus ou com o mundo? Basta escolher. Nós estamos aí numa revolução moral enorme. Enorme. Não esqueçamos disso. Muita paz, um abraço para todos os queridos irmãos, que retornem aos seus lares em paz, um abraço carinhoso. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.